Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Para você que é novo aqui, peço para você se inscrever, curte o vídeo se gostar, compartilha com mais pessoas, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante para mim saber o que você pensa sobre esse assunto. Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre os seres Anunnaki. Já tenho vídeo aqui no canal do YouTube falando sobre esse assunto, mas vou falar um pouco mais profundo para que fique uma compreensão melhor para todos que verem o meu canal. Gente, em primeiro lugar, o que significa a palavra Anunnaki? Anunnaki significa aqueles que vieram do céu. E afinal, quem são esses Anunnaki? Segundo as tábuas de argilas sumérias, que é a forma mais conhecida de se falar sobre essas tábuas, porque na realidade a forma correta de se falar é as tábuas de argilas mesopotâmicas. Por que mesopotâmicas? Porque na realidade essas tábuas de argila foram encontradas em toda aquela região ali que está a Suméria, que hoje é a Síria, o Iraque. Então, na realidade, não é só na parte suméria que foi encontrada, mas em toda esta região que faz parte da Mesopotâmia. Então, por esse motivo, seria o correto falar tábuas de argilas mesopotâmias, ao invés de falar tábuas de argilas sumérias. As tábuas de argilas, elas foram encontradas mais de 25 mil placas de tábuas de argilas que foram escritas por civilizações antigas que viviam ali naquela região. E através de Zecharia Sitchin e também através de Erich von Däniken, foram traduzidas essas tábuas de argilas para a nossa língua normal, para que podemos entender o que estava escrito ali nas tábuas de argilas. Lógico, foram traduzidas já para várias línguas, né? O inglês e outras línguas. E segundo essas tábuas de argilas sumérias, o interessante é que a história das tábuas de argila sumérias são muito parecida com a história da Bíblia do Antigo Testamento, principalmente o Gênesis da Bíblia, tá, gente? Lógico, as tábuas de argila sumérias são muito mais antigas do que o próprio Gênesis. Então, fica um questionamento para se pensar. O porquê os textos são bem semelhantes, né? Aí eu deixo esse questionamento para vocês pensarem a respeito disso. Então, gente, segundo os textos que foram encontrados e traduzidos das tábuas de argilas, ali diz que no passado veio para a Terra uma civilização que chegou ali na região mesopotâmica, e ali eles passaram vários conhecimentos para o povo ali daquela época. Passaram o conhecimento da escrita, que é a primeira escrita registrada no mundo, que se chama cuneiforme. Então, naquela época, esses seres chamados Anunnaki, que na verdade foram batizados com esse nome de Anunnaki pelo povo sumério, porque na realidade o nome original deles são Nibiruanos, porque eles vieram de um planeta que se chama Nibiru. E por que foram batizados de Anunnaki? Porque Anunnaki significa aqueles que vieram do céu, e como eles vinham de cima, o povo ali da região suméria batizaram o nome deles de seres Anunnaki. É interessante que
esses seres chegando na Terra passaram muitos conhecimentos para a humanidade, tá? Eles vieram aqui, lógico, com a intenção de minerar o ouro, porque houve no passado uma guerra galáctica entre os seres Anunnaki contra os seres reptilianos, e nesta guerra galáctica os Anunnaki venceram os reptilianos, porque os reptilianos queriam destruir toda a espécie humana existente nesse universo, e os Anunnaki defenderam o planeta Terra e a humanidade, e houve esta terrível guerra, aonde mesmo os Anunnaki vencendo a guerra, mas também uma parte da atmosfera do planeta Nibiru, que é o planeta dos Anunnaki, que é conhecido como o 12º planeta, foi destruída parte da atmosfera. Então, para restaurar essa parte da atmosfera que foi destruída, eles precisavam de ouro, porque eles reduzem o ouro ao pó mais fino e jogam na atmosfera do planeta Nibiru, para que assim seja restaurada a atmosfera. Eles utilizam a energia do ouro para tudo isso e também para o rejuvenescimento, para prolongamento de vida, tá? Então os Anunnaki, eles superaram a morte, eles não morrem mais e eles vivem milhares de milhões de anos. Então é muito importante explicar bem claro para vocês entenderem melhor sobre isso. Então, gente, sendo assim, os Anunnaki, lá no planeta Nibiru, eles decidiram que precisariam encontrar um planeta que tivesse muito ouro. E um planeta que é riquíssimo no ouro é o planeta Terra, que naquela época não se chamava Terra, tá? O planeta Terra, ele se chamava Tiamat, e ele tinha o dobro do tamanho que ele tem hoje. Mas devido à Guerra Galáctica, o planeta Terra foi dividido em dois, tá? Aonde uma parte da Terra virou um grande cinturão de asteroide e formou também a Lua, que é um satélite da Terra, e uma outra parte se transformou em Terra, que é esse planeta ao qual vivemos hoje. Então, gente, sendo assim, os Anunnaki vieram para a Terra sob o comando de Enki. Quem é Enki? Enki é o filho de Anu. E quem é Anu? Anu é o rei do planeta Nibiru, o rei dos Anunnaki, o pai de Enki, e o pai de Enlil também, e o pai de Ninusark. Lógico, ele tem mais filhos, mas eu estou contando para vocês somente aqueles que impactaram a nossa vida aqui na Terra. Por esse motivo, para o vídeo não ficar longo, não irei falar o nome de todos, tá? Então, Enki é o filho mais velho de Anu. Enlil é o segundo filho, Ninusark, também filha. Então, gente, Enki veio com uma nave com um grupo de Anunnaki trabalhadores para poder fazer a mineração do ouro na Terra. Logo em seguida, seu irmão Enlil veio atrás com outra nave com outros Anunnaki. Chegando na Terra, Enlil queria dominar a Terra, queria ficar na frente do comando e não queria deixar seu irmão Enki ficar no comando da Terra, porque Enki era o filho mais velho, só que Enki era filho de Anu com uma reptiliana e Enlil era filho apenas dos Anunnaki, tinha o sangue real puro dos Anunnaki em Enlil. Então ele se sentia no direito de ficar na frente do comando da Terra, porque ele era o filho que tinha o sangue puro só dos Anunnaki, enquanto já Enki tinha o sangue misturado de Anu com uma reptiliana. Então os dois irmãos ficaram discutindo para ver quem dominava e ficava no comando da Terra, até que Enlil conseguiu ficar no comando. Então resolveram dividir. Enlil ficava sobre uma parte da Terra
com seus trabalhadores, e Enki, sobre outra parte, entraram nesse acordo para minerar o ouro e procurar o máximo de ouro possível no planeta Terra. Sendo assim, isso foi feito, mas os Anunnakis trabalhadores que estavam trabalhando na mineração do ouro se cansaram, acharam que era um trabalho muito árduo para se fazer e fizeram uma rebelião e chegaram em Enki e em Enlil, que eram os seus chefes, e disseram que o trabalho era muito difícil, que eles não queriam mais fazer esse trabalho de minerar o ouro. Sendo assim, Enki teve uma brilhante ideia de poder criar uma espécie trabalhadora escrava para trabalhar na mineração do ouro, alguém que fosse subordinado às ordens deles e que os obedecesse. Então, Enlil disse para Enki: isso não é uma boa ideia, porque Enki queria pegar o ser humano que estava aqui na Terra, que na época era um ser humano primitivo, lembrava muito o macaco, era o homem Neandertal. E Enki, como é cientista, então ele teve essa brilhante ideia, mas Enlil era contra. Então esse assunto teve que chegar até o planeta Nibiru. Eles voltaram para Nibiru, fizeram uma reunião com seu pai Anu, que é o rei de Nibiru, e Anu aceitou a proposta de Enki de manipular a genética do ser humano no planeta Terra para aperfeiçoar o ser humano. E assim foi feito. Vieram para o planeta Terra. Sua irmã Ninusark, que também é cientista, veio junto com eles. Sendo assim, Enki e Ninusark ficariam responsáveis por alterar a genética do ser humano primata que existia ali naquela época. E assim foi feito. Fizeram várias tentativas, várias manipulações genéticas. Através de várias tentativas de erro, conseguiram acertar. E assim foi feito. O homem passou do homem Neandertal para o Homo sapiens. Isso é o elo perdido que os cientistas chamam de elo perdido, aquilo que eles não sabem explicar, o que aconteceu realmente para essa evolução tão rápida do ser humano. Então, gente, resumindo toda essa história, o ser humano foi feito escravo dos seres Anunnaki desde aquela época até os dias de hoje. Foi feita a mineração do ouro, pegaram muito ouro, e na alteração dos genes, os Anunnaki deram capacidade para o ser humano para que eles pudessem manipular as ferramentas da melhor forma possível, e várias capacidades também sensoriais e intelectuais foram dadas para o ser humano, coisa que naquela época o ser humano não tinha ainda, quando era um ser humano primata. Então, sendo assim, o ser humano minerou o ouro para os Anunnaki, e eles conseguiram o objetivo deles de levar ouro para o planeta Nibiru e restauraram a atmosfera do planeta Nibiru. Sendo assim, Enki trouxe seu filho Marduk para a Terra, e Marduk não quis aceitar que seu tio Enlil fosse o grande dominador da Terra, e Marduk tomou a frente e disse que ele que seria o dominador da Terra. E assim foi. Enki e também Enlil voltaram para o seu planeta original, Nibiru, junto com seu pai Anu. Estão lá até os dias de hoje. E uma boa parte dos Anunnakis estão lá. E Marduk está com uma parte dos Anunnaki aqui na Terra, dominando e controlando o nosso planeta em bases subterrâneas. Vivem intraterrenos e controlam a humanidade aqui no nosso planeta Terra, através de um grupo específico de humanos que servem a Marduk. Para quem não sabe, Marduk é o famoso Baal,
E é o famoso bode que os satanistas adoram, tá? Então, gente, a Terra está escravizada pelos Anunnaki. Infelizmente, através do comando de Marduk, que é o filho de Enki. Enki passou para o lado da luz e está atuando em benefício da humanidade. Mas os outros Anunnakis, infelizmente, a maioria estão do lado da escuridão, planejando o mal e a destruição da humanidade. Enki sempre protegeu a humanidade, como ele tem sido responsável pela alteração genética do DNA humano. Ele sempre quis proteger a humanidade de todas as destruições e catástrofes que vinham acontecendo na Terra. Só para vocês terem ideia, o dilúvio que aconteceu na Bíblia Sagrada, aquela história de Noé, é bem semelhante ao dilúvio que está registrado também nas tábuas de argilas sumérias. Será muita coincidência? Ou será que um livro foi tirado do outro? Deixo esse questionamento para vocês pensarem a respeito. Também a criação de Adão e Eva está registrada também nas tábuas de argila sumérias, a história muito semelhante à história da Bíblia Sagrada. Deixo para vocês pensar sobre isso. Será muita coincidência? Ou será que tem alguma ligação entre os textos bíblicos e os textos sumérios? Só lembrando que os textos sumérios são muito mais antigos do que a Bíblia Sagrada. O povo na região suméria é as primeiras civilizações que houve no planeta Terra, segundo os registros que nós temos até hoje sobre a história da humanidade. Então, gente, os Anunnaki estão dominando o nosso planeta Terra, mas os seres de luz estão trabalhando contra os Anunnaki para libertar a humanidade de toda essa escravidão. Jesus, ele encarnou aqui na Terra. Na realidade, no plano espiritual, Jesus se chama Sananda. O corpo físico dele se chama Jesus, que era um avatar da consciência dele, que se chama Sananda. Jesus, ele ordenou que 49 raças de seres da luz trabalhassem nessa missão aqui na Terra, da transição planetária, para ajudar a despertar a humanidade e para ajudar o ser humano a expandir suas consciências, para se libertarem da escravidão imposta pelos Anunnaki. Então, todas as histórias que vocês ouvem falar sobre diabo, sobre Satanás, sobre anjos caídos, tudo isso, na realidade, é essa história que eu estou contando para vocês. No passado, chamavam de anjos, porque naquele tempo não se existia tecnologia suficiente para a humanidade saber da existência de vida em outros planetas, como temos esse conhecimento hoje. Então, tudo que vinha de cima, os profetas, discípulos e apóstolos chamavam de anjos. Hoje sabemos que são extraterrestres, que na realidade são a mesma coisa. O próprio Jesus, quando estava na Terra, ele disse: "Na casa de meu Pai tem muitas moradas". Então, a gente já consegue entender muito bem, se a gente tiver a mente aberta para compreender. O que nós não podemos é ficarmos presos em dogmas religiosos e acreditarmos que tudo o que nos dizem nas igrejas é a verdade absoluta. Porque na realidade, a verdade absoluta só Deus sabe. O que nós precisamos fazer é ir de acordo com os fatos, e aquilo que aponta para uma verdade maior, a gente pegar como base para a nossa vida. O conhecimento liberta, abre a mente, traz entendimento, discernimento e compreensão. Uma pessoa que fica presa em dogmas religiosos, infelizmente, dificilmente terá o despertar e a expansão de consciência. Pelo contrário, a maioria das religiões estão dominadas e controladas pelos Anunnaki, enganando a humanidade aqui na Terra, se passando por um Deus. E na realidade, o único Deus existente é o Deus criador de todos os universos, e Jesus é o Filho de Deus.
Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for por mim. Então, Jesus, quando veio na Terra, ele não estabeleceu nenhuma religião. Pelo contrário, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então parem, pensem, reflitam sobre tudo isso que estou dizendo nesse vídeo. Pode deixar o seu comentário e sua opinião aqui, que vou ler um por um, estarei respondendo a todos também. Procurem estudar, procurem ler, busquem o conhecimento. Algumas religiões não querem que você estude. Sabe por quê? Porque sabem que a partir do momento que você começar a estudar e a sua mente começar a abrir, você irá descobrir que muita coisa que você aprendeu dentro das igrejas, na realidade, não é verdade. Esse foi o vídeo. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Namastê. Até o próximo.